Pra você ter ideia, o primeiro nome dado às 13 colônias que depois vão formar os Estados Unidos era Nova Inglaterra. Sim. Ninguém deu o nome aqui de novo Portugal. Por que os Estados Unidos, vamos falar, a América do Norte é bem mais desenvolvida do que nós, sendo que eles foram descobertos 10 anos antes apenas, 1490? Na verdade, não é que Porque eles essa foram... diferença de cultura, de tudo, é tudo diferente. Não tem a ver com a descoberta ou antes ou depois, né? Porque se a gente for colocar em descoberta aí, a África, né? Que surgiu aí, é a base da humanidade, era para ser o mais desenvolvido se a gente fosse pensar assim. Verdade. Aí é uma questão de colonização, é o que eu falei, né? A América do Norte, ela foi uma colonização anglo-saxônica, vindo da Inglaterra ali, vindo ali parte da Espanha, da França, né? Porque se você for pegar hoje línguas oficiais, o Canadá tem também o francês, na região de Quebec ali, né? O Alasca também fala um pouco de francês, mas por quê? As pessoas que vieram da Europa para cá, elas vieram na questão de colônia de povoamento, elas vieram para cá para ficar, diferente da América Latina. Né? É algo muito interessante, porque a América Latina ela engloba México, todos os países da América Central e todos os países da América do Sul. Como nós somos criados de uma colônia de exploração. O português, o espanhol que veio para a América, vamos dizer aí, para a América ali dos países que vem ali da Bacia do Prata, da Cordilheira dos Andes, todos vieram para explorar. Eles queriam juntar recursos, fazer o espólio de tudo que eles podiam e mandar para Portugal. Nada ficava aqui. E é uma mentalidade que foi colocada para nós. No entanto, que encontraram agora, há pouco tempo, a empresa americana encontrou o resto do galeão São José. São José, os galeão... Na verdade, a questão... Ele estava cheio de quê? Cheio de ouro da Peru, daquela região aquela da região Cordilheira ali, dos e eram Andes, muitos né? que saíam. Muitos. Eles desciam, passavam pelo o Estreito de Fernão, né? Pelo Atlântico, né? Porque não existia o canal do Panamá que fazia aquela ligação. Então eles davam toda a volta aqui na Argentina, na Patagônia, né? E subiam lá para cima, né? Isso. E subia lá para cima é um pleonasmo, né? Porque para subir tem que ser para cima, não tem jeito, né? Então, essa questão, todos esses galeões estavam lotados de ouro. Você não vê nenhum lotado de livro, voo cheio de lá para cá. Você só vê daqui para lá. Dizem que o tesouro que tem nesse galeão, nesse São José, dá para salvar um país. A gente vê muita história, que torna meio 6 bilhões a gente vê muita... Porque foi quando ele saiu, a história está lá, né? Quando ele saíram 3, né? Um foi abatido pelos ingleses, esse daí. Os ingleses, é a rainha do mar, né? Os ingleses, a marinha inglesa, né? Sempre foi muito poderosa, né? E quando ele saiu, os peruanos, aquele povo ali, estava expulsando já aqueles colônios, tanto espanhol, tanto português, que tinha ali um pouco, eles estavam expulsando. Então eles estavam indo fugindo mesmo, eles carregaram o que podia e foram. Na verdade, é muito complexo a gente falar que eles estavam sendo expulsos, porque eles que dominaram e eles que dizimaram os índios. Mas, na verdade, existiam muitos conflitos, né? Porque foi uma matança, foi um verdadeiro genocídio espanhol, né? Que aconteceu, que veio... Não, veio um pouco diferente. Por quê? O índio na América Espanhola... Né? O índio nativo, né? Porque a gente fala índio erroneamente, né? Porque não está na Índia, são nativos, né? Como eles são os aborígenes. Dizem que são índios, né? Porque ver na Índia. Quando Colombo chegou, ele achou que chegou na Índia, né? Ele falou assim, cheguei na Índia. Então esses são índios. Foi o quê? Eles foram escravizados, né? Eles foram dizimados, né? Eles foram mortos. Por quê? Porque eles foram feitos de escravos. Né? Já na América Portuguesa, que é a nossa, aqui no Brasil, a gente achou que o índio ele não serviria, ele era o dócil gentil. Tentaram escravizar e tentaram, mas não era conseguiram. Para né? Tanto trabalho. que a gente tem a noção até hoje que o índio é o quê?
Quem está vendo aí em casa sabe, o índio é preguiçoso, o índio não gosta de trabalhar, o índio só vive lá na mata. Por quê? Porque no início o índio não entendeu essa noção de riqueza que o português queria passar, de exploração. Então ele não serviu. Então o que eles trouxeram? Os jesuítas, vamos fazer o que com os índios? Eles também, lembrando, eles não pediam para trabalho, por favor, né? É a questão, eles trouxeram os jesuítas falando assim, vamos catequizar, porque eles vão virar cristãos agora, que o índio tem que ser cristão, ele tem que acreditar em Deus, porque ele é pagão. Então vamos o quê? Se ele não serve para trabalhar, ele vai virar o quê? Servo de Deus. Né? E aí, o que os portugueses trazem? Lembrando que essa conversão dos indígenas, né, dos povos nativos, eram muito dolorosos para eles espiritualmente, porque eles tinham que deixar a crença dele obrigatoriamente seguir por outras. Então, não foi nenhuma conversão, né? A gente foi uma imposição daquela religião, né? Foi o que a gente chama de um aculturamento forçado, né? Você vai virar cristão, ponto, acabou. Não existia outra opção. Né? Você tinha que ler o evangelho, você tinha... Tanto que eles foram batizados com nomes católicos. Sim. Né? Sim. Existia a questão, uma das maiores fontes hoje da historiografia brasileira são os livros de batismo das igrejas, tanto dos indígenas e tanto dos escravos. Então, voltando àquele assunto, a gente não quis e não conseguiu escravizar o índio. O que a gente traz? O negro africano. Isso. Né? Da costa da África, daquela costa todinha da costa da África. E foram os próprios negros na época que escravizavam, que pegavam os negros lá e vendiam? Na verdade... Porque assim, eu acredito, eu já li, que não eram o pessoal do navio que entrava lá e pegava. Entendeu? Já ficava ali na costa, ali várias pessoas... Na verdade é o seguinte, como eu falei, é muito complexo. Tem um autor... até dando uma dica para a galera que gosta aí da leitura, que é o Laurentino Gomes. Ele escreveu 2 trilogias. Primeira, 1808, que é a chegada da família real, 1822, independência do Brasil, e 1889, que é a proclamação da República. Né? Que ele escreveu de 2008, que foi 200 anos, até 2012. E agora, ano passado e retrasado, né, foi 2021 que ele começou, ele lançou 3 livros. Né? Escravidão volume 1, Escravidão volume 2 e Escravidão volume 3. E ele faz uma análise maravilhosa, uma linguagem muito fácil, que ele é um jornalista e a sua esposa é historiadora, né? Então ele escreve ele tem uma didática para escrever maravilhosa, né? E ele explica muito bem toda essa questão. A gente pensa, não, então os negros próprios escravizavam eles e vendiam. É algo mais complexo de se analisar. Eles tinham essa questão, mas era uma escravidão por dívida, era uma escravidão assim, você invadiu a sua tribo, você, como espólio, você leva aquelas pessoas e escraviza ela. Mas a escravidão não era uma escravidão relacionada à escravidão portuguesa, era uma escravidão de uma forma diferente. Mas, claro, eles também vendiam, né? Ali na costa do Togo, do Benin, né? Tem várias fortalezas portuguesas espalhadas pela costa da África, que era o quê? Eles traziam os escravos, os próprios negros traziam escravos do interior e vendiam para essas fortalezas, que compravam e depois vendia aqui no Brasil, né? Fazia esse translado. Mas o que os portugueses fizeram? Os portugueses, eles potencializaram isso. Eles começaram a fazer, vamos dizer numa linguagem mais juntando prática, que intriga, os índios, né? aqui não deram certo. Tem isso, né? Começaram a fazer intrigas entre as tribos, né? Entre os clãs africanos, para que eles brigassem e fizessem o quê? Um escravizava o outro. Um escravizava e depois vendia. Sem eles ali, trocavam, a área dele é minha. Eles trocavam por cavalos, por armas e por uma coisa que era um manar dos deuses para o africano, que era a aguardente, que a gente conhece popularmente aí por cachaça. Eles trocavam, então, por peça de tecido. Então, isso para os africanos que de lá faziam isso, era um comércio. Não era uma escravização, porque isso já vinha desde o Império de Mali, desde o Império de Togo, a história africana é muito rica, grande, muito linda, rica. E muitos reis fascinantes, histórias fascinantes. Só que como a gente, né, voltando àquela questão da colonização, a gente tem uma história europeizada, né? A gente
estuda muito a questão europeia, somente a questão europeia. Fala, galera, gostou desse corte? Ó, curte, comenta, compartilha, tanto no YouTube, tanto no Instagram. Vai lá, curte, comenta aí, vai lá, tem um link aí, hein? Tamo junto.